satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Estamos iniciando mais uma escola bíblica da série de lições O Sentido da Vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares, né? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 10 de Eclesiastes, assim como a lição de número 10, tá bom? Nós pedimos já que você curta a nossa página aí do Facebook, se inscreva na nossa página do YouTube e divulgue mais a palavra de Deus, divulgue o nosso canal. Assim você estará contribuindo para que a mensagem de Deus, ou essa mensagem, a mensagem de Deus, essa mensagem chegue a mais pessoas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, capítulo 10 de Eclesiastes. O tema da lição: não seja tolo, não seja tolo. Vamos pedir a bênção de Deus para que essa lição possa entrar no seu coração, entrar no meu coração, entrar em nossas mentes e possa nos ensinar, nos edificar e trazer mais maturidade para a nossa vida cristã. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós estamos aqui ensinando, Senhor, esse texto sagrado, esse texto bíblico, Senhor, que ele possa vir preencher o vazio dos corações daqueles que necessitam de uma palavra, Senhor, daqueles que necessitam aprender, Senhor, desenvolver a sua vida cristã. Ó Deus, abençoa cada um que está estudando conosco, cada um que está ouvindo essa mensagem, está ouvindo essa palavra, Senhor. Que tu, Senhor, através do teu Espírito Santo, possa vencer toda a resistência, Senhor, que venha, Senhor, impedir que essa palavra entre no coração, meu Pai. Nós pedimos tudo isso, no nome de Jesus, a bênção sobre todos os nossos ouvintes e que estão na nossa audiência, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje, lição de número 10, não seja tolo. Hoje, dia 5 de julho de 2021, lição de número 10, não seja tolo. Eclesiastes capítulo 10. A excelência da sabedoria. O tema da lição, não seja tolo, e o tema do texto sagrado de Eclesiastes é excelência da sabedoria. Qual que é o objetivo dessa lição? Qual que é o objetivo que nós queremos alcançar com você aí? Analisar o capítulo 10 de Eclesiastes e mostrar nesse capítulo as características da tolice, né? O que é tolice, onde ela se manifesta, né? As características dessa tolice, onde ela
se manifesta ou é perceptível, onde você pode perceber as tolices e as consequências desse comportamento tolo. O verso 1 de Eclesiastes capítulo 10 começa assim, que é o nosso texto base. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. A minha versão NAA diz assim: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Tá certo? É o mesmo texto da lição NAA. Tá certo? Não seja tolo, né? Não seja tolo. Como nós podemos viver nessa vida com sabedoria, né? Como é que nós podemos buscar a sabedoria quando há tanta tolice neste mundo, né? Como é que nós vamos nos livrar das tolices? Então, a recomendação da lição é não seja tolo. E essa mensagem lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é tolice, né? Tolice. Nós vamos poder conversar de modo geral o que é tolice, mas também vamos tentar mostrar algumas características assim mais profundas sobre o que é tolice. Às vezes, quando nós vamos pensar o que é uma tolice, né, na nossa mente, segundo o autor da lição coloca aqui, que muitas vezes nós pensamos numa criança birrenta, né, uma criança birrenta fazendo uma pequena tolice, né, uma birra. E nós pensamos sempre em tolice como uma atitude infantil, né? Nós podemos depois pensar que realmente hoje a característica do homem moderno ele é bem infantil e bem impensada, né? Ele tem umas atitudes bem infantil e bem pensada. Mas veremos também que o tolo, o maior de todos os tolos, é aquele que rejeita a sabedoria de Deus e cujos atos dele vai revelar o quê? A sua impiedade. Razão pela qual devemos fugir desse comportamento tolo, do comportamento tolo. Nós vamos perceber que hoje nós estamos num mundo da galhofa, né, da zombaria, da piada, de conversa fútil, conversa jogada fora, e muito daquilo que Eclesiastes fala de correr atrás do vento, de vaidade, né? Mas uma vaidade bem assim, bem fútil mesmo, né? Hoje nós temos as pessoas que querem, quanto mais fútil, quanto mais vazia, quanto mais tola, ela traz seguidores. Nós vamos ver isso muito no YouTube, né? Nas revistas, nos artistas, que atraem milhões e milhões de pessoas, e pessoas vão atrás e querem ser aquele tipo de pessoa vazia e tola. E quanto mais tolo ele for, né? Haja visto um programa que passa aí, que tem muita audiência, de pessoas reais, mas vazias, e as pessoas vão lá ouvir, né, a tolice, né, deles. E em cima da introdução da lição que o autor fala aqui, que a verdadeira tolice, né, é aquele que rejeita a sabedoria de Deus. E muitas vezes nós, olhando para as coisas de Deus, para a seriedade, né, não é seriedade, não quer dizer que seja uma coisa mórbida, mas seriedade, né, a felicidade em Deus mais séria, aquilo mais palpável, né, que não é uma coisa bizarra. E muitas vezes nós até nem vamos à igreja, até lemos pouco a Bíblia, né? Lemos pouco da palavra de Deus, rejeitamos a palavra de Deus por ela não ser tão divertida, né? E geralmente a tolice, ela está ligada a muita tolice, o divertimento está ligado a muita tolice. Quanto mais tolo for uma pessoa, mais ela vai nos divertir. Haja visto os programas de comédia, né? Os comediantes, quanto mais tolo forem, melhor
a audiência, melhor as pessoas vão atrás. Mas, e muitas vezes nós corremos atrás desse pessoal. As coisas da palavra de Deus, ou entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, momentos de oração, momentos de devoção, momentos de estudo, nós perdemos tempo, desistimos dessas coisas e vamos perder tempo correndo atrás de vídeos e mais vídeos de tolice. Então, o Salomão, ele não se considera sábio, mas por isso ele foi lá e pediu a Deus sabedoria. Quando ele assumiu o reino de Israel, e ele era uma criança, e quando Deus apareceu para ele, o que ele pediu para o Senhor foi que Deus desse sabedoria para que ele pudesse governar com sabedoria dentro da vontade de Deus, porque ele não se sentia capaz. E hoje, muitas vezes, as pessoas, em vez de buscar sabedoria, né? As pessoas, em vez de buscar sabedoria para conduzir a sua vida diante de Deus, ou liderar, porque vai falar de liderança, as pessoas buscam a tolice. Quantas e quantas vezes as pessoas querem ser tolo em cima do púlpito ou governando uma igreja para atrair seguidores. Mas vamos lá ver qual que é o perigo da tolice, porque a lição hoje ela está dividida em 4 tópicos, né? Na primeira parte. Vamos falar sobre o perigo da tolice, qual é o perigo dela, o comportamento do tolo, esse comportamento do tolo em relação ao seu coração, em relação ao seu caminho. Depois vamos falar o falar do tolo, né? E depois nós vamos falar sobre a liderança do tolo, tá certo? E por aí. Vamos lá então. Qual que é o perigo da tolice, né? O tolo, ou estulto, ou às vezes traduzido como louco, né? Porque essa palavra tolice, muitas vezes é traduzido como louco, né? Vem de uma palavra hebraica que está associada à impiedade, né? A impiedade. Sendo que o oposto da sabedoria, né? O oposto da sabedoria, como nós já vimos em Eclesiastes. Deus fala com Jeremias, né? Jeremias 4:22, Deus fala assim: o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para o mal. Aqui já está dando início à introdução assim: todos aqueles que rejeitam o Senhor, todos aqueles que rejeitam Deus, todos aqueles que querem viver para si mesmo, rejeita o conhecimento, rejeita o crescimento, rejeita a palavra de Deus, rejeita Deus, é louco. Não importa quão são ele possa parecer, não importa quão divertido, alegre, festivo, né? Segundo assim, aquele cara boa vida, né? Cheio de vida, cheio de de um comportamento assim entusiasmado, né? Positivo, não importa. Se ele rejeita a palavra de Deus, se ele rejeita principalmente Deus, Deus fala que esse aí é louco, porque está jogando a sua vida fora por uma tolice, né? Por uma tolice. Então vamos lá. O que Salomão fala aqui sobre o louco, né? Percebe que o povo louco e nécio é sábio para o mal. Isto é, usa a sua mente a serviço do pecado. Eles têm uma criatividade para zombar do Criador, zombar de Deus, zombar do povo de Deus, né? Zombar do povo de Deus e divertir as pessoas. Aí crente vão lá, fala que serve a Deus, mas se alegra. Eu acho que no Salmo 15, né, fala que aquele que conhece a Deus é mais ou menos assim, ele condena o que é repúblico, né? Aquele que é ruim, aquele que é mal diante dos olhos de Deus, nós temos que condenar, nós temos que não aceitar. E muitas vezes nós achamos que muitos papos furados, muitas tolices aí, muitas dessas tolices são coisas neutras. Mas olha o que Salomão fala aqui, ó. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Quantas vezes nós fazemos isso, né?
Pastor pregando? Não, filme de comédia. Escola bíblica? Lição bíblica? Não. Vamos contar uma piada, tá certo? Ou seja, o que o autor da lição aqui? A pessoa pode até viver uma vida correta, mas se não tomar cuidado devido à tolice, ele põe-se tudo a perder. Né? Assim, o que Salomão quer falar? Uma mosca apodrecendo dentro de um perfume vai acabar com o perfume, né? Vai acabar com o cheiro do perfume. Ele vai exalar um mau cheiro, né? E isso aí é desagradável a Deus. Então, estultice ou tolice implica em atos de rejeição à sabedoria de Deus. E você rejeitar a sabedoria de Deus, é a mesma coisa que cultivar uma vida de impiedade e distante da obediência do Senhor. Então, o autor da lição ainda coloca aqui, que a pessoa tola, ela prejudica tanto a si mesmo, né, ou a si mesma, como as que estão ao seu redor. Numa família, uma pessoa tola, né, se levar tolice para dentro da família, né, o que vai acontecer? Vai pôr tudo a perder. Na igreja, né, se nós levarmos a tolice, né, muitas vezes as pessoas querem transformar a igreja no stand-up. Na reunião, né, o culto que é para nos edificar, agradar a Deus, as pessoas querem um stand-up, querem algo para dar risada, né? Então, a tolice pode atingir qualquer pessoa, homens, mulheres, sábios, né? Caso nós não vigiemos. Nós temos que vigiar a tolice, porque a tolice é loucura, né? E tudo aquilo que rejeita a Deus. Então veja bem, se você não está tendo momentos de tolice, momentos de loucura, e recusando a sabedoria de Deus. Talvez você não perceba ainda como você está, mas vai ler o livro da sabedoria, né? Vai ler Provérbios, leia Provérbios, livro que dá para ler fácil, leia Eclesiastes, leia os Salmos e veja aquilo que você está amando mais do que a palavra de Deus. Aquilo que está te fazendo mais feliz, está trazendo mais alegria do que a palavra de Deus. Aquilo que está fazendo com que você se divertir. Quantos e quantos vídeos você está assistindo um atrás do outro de pessoas caindo na internet, né? de desastre, de futilidades, de bobeira, conversa vazia. Quantas vezes? Porque se você afastar de Deus, né, o perigo da sabedoria, da tolice, te afasta da sabedoria de Deus, né, e faz com que você tenha comportamento tolo. Primeiro você olha, né, você vai lá e adquire um pouco, né, assim, por ver essas tolices. Aí de repente você gosta dessa tolice. Aí você começa a ter um comportamento tolo. Verifique se o seu comportamento, por você gostar da tolice, você já não está tendo um comportamento tolo. Então o pregador aqui, ele mostra, né, as características daquele que é louco, daquele que é estúpido, daquele que não é. Ele vai analisar o coração desse tolo. Né? E o que ele fala do coração do tolo? No verso 10. Né? O verso 2 do capítulo 10. O verso 2. Ele fala assim, que o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Né? Ele fala assim, a direita tem relação naquela época com as mãos aptas para a guerra. Na minha versão não vai falar assim que o tolo se inclina para o mal. Aqui tem versão que diz o tolo se inclina para a esquerda. O tolo se inclina para a esquerda. Por quê? A mão, né, a mão direita, a maioria das pessoas são destras, né? Tem pessoas que usam outra mão, mas a maioria das pessoas são destras. Então, é como você usar a espada com a mão esquerda, né? Ou você tentar fazer uma coisa ao contrário, você ir para a sua direita, lutar contra o inimigo, você vai para a sua esquerda, que é muito mais difícil. Então, o coração do tolo, ele se inclina para o mal. Enquanto o coração do sábio se inclina para o bem,
o coração do tolo se inclina para o mal. Qual é a notícia que mais nos atrai? Qual é a notícia? Geralmente é notícia ruim. Vai passar uma reportagem sobre um desastre. O pessoal quer lá, quer ver. Vai passar uma notícia sobre algo bom. Baixa audiência. Ali está acontecendo alguma coisa, ali tem coisas erradas, coisas repobras, né? Coisas ruins. As pessoas vão lá. Então o coração do tolo, ele vai sempre se inclinar para o mal. Mas o coração do sábio, né, vai para o bem. Então aqui desse bem e mal é direita e esquerda. Então o mal vai sempre para a esquerda, né? O tolo está inclinado para as coisas erradas. Às vezes nós nem percebemos o quanto nós estamos inclinados para as coisas erradas, né? Voltando a falar o que eu comentei no tópico anterior, é que as pessoas não conhecem o que é certo. Se você alimentar sua alma diariamente com coisas erradas, a sua alma vai estar indo para o erro. O seu espírito, o seu ser. Agora, se você buscar saber o que é o certo, o que é sabedoria, o que é bom, o que agrada a Deus, principalmente isso, vai buscar o que agrada a Deus. Né? Será que aquelas coisas que eu estou vendo, aquelas coisas que eu gosto, né? Aquelas coisas que me atraem, agradam a Deus? Será que agradam a Deus? Então o coração do tolo está sempre inclinado, do tolo, do louco, sempre inclinado para o mal. Esse é o comportamento. Se você existe com alguém, você convive com alguém, está sempre tentando te levar para o mal, para as coisas que Deus não aprova, contra a sabedoria de Deus, afaste dessa pessoa. Afaste dela, né? E depois dentro do comportamento do tolo, ele tem um coração, o tolo, ele tem um coração tolo, e consequentemente o caminho do tolo é errado. Qual que é o caminho dele? O verso 3 diz assim: quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim mostra a todos que é um tolo. A Bíblia fala: há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o seu fim leva à morte. É só você ver onde vai dar esse caminho. Onde vai dar? Onde vai dar esse caminho? Quando ele vai pelo caminho errado, todo mundo vai ver que ele está indo para o caminho errado, né? Ele vai para o caminho da maledicência, o caminho da falta de controle, um caminho sem controle, sem sabedoria. O verso 4 diz assim: se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque ânimo sereno acalma a ofensa. Olha só, né? Então, o tolo, ele não tem serenidade, e ele não é aquele que busca a paz. Né? Ele não é aquele que busca a paz, busca o perdão. Ele é uma pessoa que vai buscar sempre os seus direitos, achando que é os seus direitos, e a coisa mais fácil. E também aqui tem a ver até com o governo, a questão do governo, da liderança, né? E muitas pessoas vão se sentir hoje, né? Pessoas que buscam um pouco de sabedoria vão sentir assim, ó. Do verso 5 ao 7, ele fala assim: ainda um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalos e príncipe andando a pé, como se fossem servos. O que ele está? Quando ele fala de rico aqui, ele está falando de pessoas que na época dele seria mais bem preparada, né? Pessoas que tiveram condição de se preparar para governar. Quantas e quantas pessoas a gente vê que por amizade, tolo, o cara é tolo, mas por amizade com o político, ele assume um cargo, né? Eu acho que é mais tolo é o político que coloca aquele lá, porque o cara quer agradar ele só pensa em voto, e ele põe, mostra dá um monte de cargo para pessoas que não têm nem a mínima condição. Aí essa pessoa não vai gerir, né? Ela não vai administrar corretamente.
Então ali toda uma inversão. Por isso que Salomão fala assim, que ele viu como o que ele quer dizer, assim, eu uso uma palavra assim, né? Quando você vê um tolo governando, e o outro, né, que tem condição andando fora daquilo lá, é como você vê servos andando a cavalo, né, e os senhores andando a pé. É como se ele visse o cara que tem condições, e ele dirige o carro e ele transporta o seu empregado, que deveria estar dirigindo. Ele fala que é uma inversão de valores aí. Isso é estultice, né? A razão é que que governa e... Está meio ruim o texto aqui. A razão é que governa e lideranças eclesiásticas ocupadas por gente tola servirão de mau exemplo e criarão uma geração de estultos, né? Às vezes nós vemos isso aí, né, até nas igrejas, uma pessoa que não tem condição, ela não tem condição de assumir uma função, mas ela assume e ela só vai espalhar tolice. Aí porque o outro vai falar, se ele pode, eu também posso, né? Então ele vai falar ainda que vai só prejudicar. O verso 8 a 11 diz assim, quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedra será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morder antes de ser encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. O que ele está fazendo assim? As consequências de viver com a tolice. As consequências. Ele fala que o tolo é aquele que abre uma cova para ele cair. Ou, quando nós deixamos nos ser governados por tolos, né, esse tolo vai abrir uma cova e nós mesmos irão cair. Então nós já vimos o perigo da tolice, que ela nos afasta do Senhor, é uma impiedade a Deus, porque nos afasta da sabedoria de Deus. Nós já vimos que o comportamento do tolo é por causa do seu coração tolo, e o seu caminho tolo também leva ele a ter um comportamento tolo, e esse comportamento até nas altas esferas, naquilo onde nós necessitamos de sabedoria, nós vemos pessoas que não têm sabedoria governando. Salomão mesmo, quando ele fala isso com propriedade, porque ele falou, quando ele cita esses exemplos de pessoas ocupando cargos que eles não têm condição de ocupar. Porque ele mesmo, quando ele se sentiu fraco, né? Em relação ao seu conhecimento, ele pediu sabedoria a Deus. E nós vemos muitas vezes o povo de Israel ser tolo, ser governado por tolo e ser levado pelo mau caminho. E se o seu coração é tolo, e se o seu caminho é tolo, o seu falar vai ser tolo também, vai ser só tolice. Vai ser só tolice, né? Porque a linguagem do tolo é falar tolice. Ele diz, o sábio diz assim, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Ao tolo, ele fala assim, as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. Aí já podemos de um contexto que aquele ditado, o pessoal fala assim, quem fala demais, né, morde a língua, né, ou engole palavras, né, a pessoa, ou aquele que fala assim, o tolo morre pela boca, né, o peixe morre pela boca. Muitas vezes as pessoas, por quê? Falam demais, e elas serão destruídas pelo que falam. Tem um ditado que diz assim, é melhor você ficar calado e as pessoas pensarem que você não sabe nada, do que você abrir a boca e as pessoas terem certeza que você não sabe. Entenderam? Então a palavra do sábio lhe traz em favor. Então se nós... Pessoal, eu não tenho sabedoria, mas se nós buscarmos a sabedoria de Deus, principalmente a do Senhor, né, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor,
nós iremos saber onde nós vamos ter a sabedoria, não para ocupar altos cargos, altos postos, né, que eu possa querer, mas eu vou saber onde me colocar com sabedoria, onde me colocar dentro da vontade de Deus, né? O verso 3, assim, ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más aqui, ó. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas palavras, loucura perversa, né? Então, a pessoa que quer falar sem ter conhecimento de causa, porque é tolo, né? E falar, ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas e más. E ele vai continuar. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Retomando já aquilo lá que o tolo prejudica a si mesmo e os outros, né? Que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que é depois dele? É aquilo das pessoas que, geralmente é assim, as pessoas mais tolas são as pessoas que mais acham que mais sabem. Né? As pessoas que gostam de ensinar sobre tudo, as pessoas que não sabem de nada. E quer falar, mas não fala aquilo que não entende. E se acham sábios, se acham não buscam a sabedoria, né? Então, esse falar tolo, nós temos que parar. Né? Jesus fala que não é por muito falar que nós seremos ouvidos diante de Deus. Até sobre oração, nós temos que tomar cuidado para não falar muitas tolices na nossa oração. Falar coisas absurdas, né? Então, ao tolo falta reflexão. Falta parar, pensar e controlar. E se ele seguir Tiago, porque Tiago, muito tempo depois, o apóstolo Tiago, ele fala assim, que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Muitas vezes as pessoas querem falar, mas ele dá um outro conselho, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se eu tiver o perigo da tolice que vai me afastar do Senhor, da sabedoria de Deus, vai me levar para a estultice, vai me levar para a impiedade, aquilo que desagrada a Deus. Eu vou passar a ter um coração tolo, porque o meu comportamento tolo vai ser o fruto do meu coração tolo, né? Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. O meu caminho também vai ser tolo. E podemos pensar no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ó, o caminho do tolo, a roda dos escarnecedores, é só tolice. A lei do Senhor é sabedoria. Aí nós se nós fugirmos da lei do Senhor, vamos ter um coração tolo, vamos falar coisas sem ter conhecimento de causa e vamos espalhar mais e mais tolice. E nós muitas vezes vamos querer ter uma liderança tola, né? Voltando naquele mesmo assunto, a liderança das pessoas tolas, né? Que o Eclesiastes 10 fala muito sobre isso. O 16, verso 16 fala assim, ai de você cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ó, ai de você cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ó, o que ele está falando com criança? Imaturidade. Imaturidade. E aqueles príncipes que se banqueteiam já de manhã. Essas pessoas que elas assumem a liderança de algum lugar e ela acha que quer viver dos benesses daquela liderança. E ela é uma criança imatura. E ela não vai saber governar. Ela não vai ter um bom siso para a decisão das coisas. É uma criança imatura. Imatura, né? Muitas vezes hoje há uma tendência em tudo aquilo que é da experiência das pessoas desqualificar, e qualquer tolice que uma criança fala aí, uma pessoa, hoje na internet está cheio de pessoas que nem saíram da fralda ainda, ou até o seu comportamento é como um bebê e querem ensinar os outros. Querem ensinar os outros. Mas o Salomão vê aqui que a liderança como lugar em que a prioridade não deve ser, né? A prioridade não deve ser os seus próprios prazeres.
Por isso que ele fala assim, ó, se banquetear já de manhã, em vez de se alimentar e trabalhar, exercer a sua liderança, ele só quer ficar no banquete, né? Nas benesses, no prazer, né? Deve dar prioridade ao governo do povo, né? O verso 17 fala assim, verso 17, deixa eu ver aqui. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa do seu templo para refazer as forças e não para embriagar-se. Às vezes nós podemos voltar assim a algumas pessoas uma visão meia assim contra algumas coisas, para falar assim, não, mas ele está falando do nobre, quer dizer, só os nobres. Aqui não está falando de pessoas qualificadas pela a sua herança familiar, né, por ser um... Não, mas pessoas são nobres porque pelo seu caráter, pela sua atitude, certo? Então ele fala, aquele povo, aquela nação tem um camarada que é um nobre, que é um príncipe, que senta à mesa ao seu tempo para refazer as forças e não para embriagar-se, né? E por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteira. O que ele está falando? Um governante que vai só se embriagar, vai só viver na preguiça, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai perder o reino, ou a nação vai se definhar. Tem uma história que fala de uns reinos do final da na época da Idade Média, onde houve um poderoso rei, e o que aconteceu? Ele era forte. Quando passou para o seu filho e os outros foram tão assim indolentes, tão preguiçosos, que deixaram tudo a comando de um soldado, de um comandante do exército. E esses reis, depois eles perderam até o seu reino, porque esse soldado, que era um poderoso guerreiro, que protegia realmente aquele país, os filhos dele depois eles tornaram outro rei. Porque aqueles reis foram considerados, em relação aos francos, né? Esses reis foram considerados pela história como reis indolentes. Eles ficavam se banqueteando no seu palácio, enquanto o outro lá ia guerrear, ia proteger o país, proteger a cidade, ia governar, que era um camarada que era o prefeito do palácio. E esse grupo de reis foi considerado como reis indolentes e perderam o reino. Mas fala assim, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujo príncipe se senta à mesa a seu tempo, no momento certo, apenas para refazer as suas forças, e não para embriagar-se. E aí vai continuando, né? Então, usando o contexto, Salomão fala que o governante sábio é aquele que age com sabedoria, aquele que busca as coisas, né? Então, aí ele fala assim, que as festas são feitas para rir. O vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho no seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Tá certo? Muitas vezes, nas tolices, as pessoas falam do outro, né? Na inveja, na tolice, e acaba não sendo sabedoria. Então, vamos lá. O que nós aprendemos nessa lição? Que ser tolo é desviar-se dos princípios de Deus, né? É agir de acordo com os seus pensamentos, é priorizar pensamentos ruins, palavras destruidoras, tem a ver com comportamento reprovável, né? E liderar de forma falha, demonstrando estultice, esse em seu proceder, né? Então nós temos que fazer o quê? Vigiar contra a tolice. Vigiar contra a tolice, né? É lógico que dentro do contexto aqui, nós temos que falar que, quando ele fala aqui de rico, aqui ele não está falando de rico ganancioso, das pessoas que oprimem o outro, né?
Ele está falando da pessoa que muitas vezes na sua estultice, na sua tolice, só tem inveja, não busca, só quer os prazeres da riqueza, mas não quer os prazeres da sabedoria, né? Então, para terminar aqui, vamos lá ver como é que nós devemos agir na nossa vida para ter uma vida de sabedoria e não ser tolo. Primeira atitude, para nós não sermos tolos, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos e das práticas dos nossos pensamentos. Não seja tolo, cuide dos seus pensamentos e suas práticas. Isso tem que tomar cuidado com aquilo que vem fácil. Nós temos que refletir nos nossos pensamentos. Nós temos que refletir daquilo que nós estamos nos alimentando, né? Aquilo que nós estamos alimentando nosso espírito, nossa alma, nosso ser. O que está alimentando? As piadas, as comédias, né? As tolices dos amigos, a estultice. Por quê? Porque para nós não ser tolo, nós temos que cuidar também o quê? Do nosso falar e da nossa liderança. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vou falar. Eu não posso criticar todas as coisas, né, sem ter conhecimento de causa. Quando ele fala aqui, cuidado com o que você fala para falar mal do outro, né, do rico, podemos pensar aqui, hoje, quantas pessoas que não têm conhecimento de causa está criticando um governante, criticando o governante de lá, o governante de cá, criticando o chefe, criticando o dono da empresa. Ele não tem conhecimento da causa e nem busca se aprofundar e está falando. Então, se eu sou um liderado, eu tenho que tomar cuidado do que eu falo da minha liderança, daquele que está sob comando. Se eu tiver condição de falar com sabedoria, eu devo falar com sabedoria, mas eu não posso falar com tolice. Repetir igual um papagaio, pessoas que falam as coisas que sem ter nenhum conhecimento de causa. E se eu sou um líder, eu também devo agir com sabedoria, tomar cuidado daquilo que eu falo. Aquilo que eu levo outras pessoas a fazer, né? Levo outras pessoas a seguir, tomar cuidado, né? Na minha liderança. Então, esse deve ser, foi o que a lição ensinou hoje. Então, qual vai ser o nosso compromisso hoje? Né? Mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar nosso comportamento diante da vida. Tolice ou inclinação para o mal, por fazer, é incorreto, então eu tenho que deixar fora, tá bom? Então, eu tenho que preferir a sabedoria, buscar a sabedoria e vigiar os meus pensamentos, abandonando pensamentos maus, pensamentos tolos, pensamentos de querer liderar sem ter condição, pensamentos que são pecados a Deus. Se nós somos líderes, nós temos que tomar a postura de servir mais do que ser servido. Né? E nós temos que nos dispor a dar conselho e ajudar e dar apoio aos necessitados para seus liderados. Esse é o nosso compromisso. Vigie os seus pensamentos, vigie o seu comportamento. Né? Não é para você ser um fariseu. Né? Você tem que vigiar os seus pensamentos, mudar os seus pensamentos para mudar seu comportamento. Mas você não pode mudar só para fora, tem que mudar para dentro. E você sabe que você não vai conseguir vencer sozinho. Então você tem que buscar a sabedoria em Deus, tá bom? Que Deus possa nos abençoado, fazer com que nós temos nos enriquecido nosso comportamento e tenha nos desviados da tolice. Amém, amém. Vejo você daqui a pouco no culto. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.